Peraí, vai! Olha, Marcelo, boa noite a escrevi todos para os o professor amigos, Marcelo. companheiros. Hoje a nossa 13ª aula. 13 Vai ser a melhor de todas. é um dia bom, né? É. Bom, antes de mais nada, nós vamos fazer seguidos 2 aulas, praticamente com o mesmo teor. Vamos falar um pouco do capital. Óbvio, é claro, que é impossível falar do capital em 2 aulas. Mas é aquilo que eu estava conversando agora informalmente com alguns alunos aqui, é que 90% das pessoas que eu conheço, que leem o Capital, tentam ler o Capital, depois olham para mim e dizem assim, não. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Não, o Capital é muito difícil, porque o Capital é isso, porque o Capital é aquilo. E eu costumo dizer o seguinte, gente, é porque vocês estão lendo o Capital de uma forma errada. Vocês estão lendo o Capital procurando pelo e cabeça de ovo. Eu vou citar aqui, eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês, que não é isso o objetivo do Capital. Aí é fantástico na dialética, nas explicações dialéticas, é maravilhoso. Pode até ser. Não, a história do desenvolvimento da humanidade, Marx dá uma lição como poucos. Pode até ser. Mas não foi para isso que ele escreveu o livro Capital. Bem, outra coisa que eu quero explicar, mais 2 coisinhas, é que, desculpem, eu esqueci hoje, eu estava com alguns probleminhas em casa, e preparei a aula em PowerPoint, até separei um textozinho de apoio, mas simplesmente esqueci de enviar para vocês. Esqueci. Vou mandar amanhã de manhã, não tem problema, porque como são 2 aulas seguidas no mesmo tema, vocês vão dar até uma continuidade, mas eu vou mandar para vocês amanhã, esqueci. Perdão, esqueci mesmo. Bom, uma coisa importante, a versão do Capital que eu tenho em casa, óbvio que eu não sou como um porciano que tenho edições modernas, novas, cheias. A minha é essa daqui, ó. Das Capital. Aqui, ó. É da antiga civilização brasileira. É em alemão também, professor? Não. Aqui é o estado dele, ó. São 3 volumes, né? Quer dizer, o que eu tenho. Ah, tá. Na verdade, é o que eu vou mostrar agora. São 3 volumes. Livro 1, que é o que nós vamos tratar hoje só do livro 1. O livro 2 e 3 volumes do livro 3. Para mim... São 5. São É? 6 volumes. Eu nunca esfregaria. Para mim, o livro 3 é o mais importante da série. Quer dizer, o mais básico, o mais fundamental é o livro 1. Eu não tenho dúvida sobre Aí isso. é só o livro 1. Esse. Aqui é o livro 1. Que na edição da Boitempo está num volume só E é enorme. e é enorme. Aqui é só o volume 1 e 2, o livro 1, só em 2 volumes. Mas é muito cheio de notas, muito cheio de observações, etc. Bom, só que o grande problema, aquilo ali é a capa do original
final do Capital, primeira edição do Capital. Por que eu estou falando, por que eu fiz aquela introdução sobre a importância do capital? Então eu peguei um texto do próprio Lenin. Acho que ninguém estudou mais o Marx do que Lenin. E Lenin, num dos seus trabalhos sobre Marx, ele deixa esse recado para a gente. O capital, cujo único objeto é estudar precisamente a sociedade capitalista, implica uma análise materialista dessa sociedade e de suas superestruturas. Então, o fundamento do capital é estudar a estrutura da sociedade capitalista. Ou seja, a economia capitalista, como é que funciona, como é que surgiu, de onde vem a mercadoria, de onde vem o lucro, de onde vem... Essa é a função. Claro que por ele ilustra isso. É uma coisa importante. A Ivana te manda boa noite. Oi, Ivana. Ó, vou mandar para você o PowerPoint amanhã. Então eu posso dizer o seguinte, concluímos então que o objetivo do capital é estudar o modo de produção capitalista. O capital, ele não foi escrito para estudar dialética, para estudar materialismo histórico. Não é esse o objetivo. O objetivo do capital é o modo de produção capitalista. Em uma grande quantidade de passagens, vocês, quem leu o Capital todo, vai ver que ele descreve a Inglaterra do século XIX, do surgimento do capitalismo. Ele descreve vários momentos históricos, mas aquilo é para ilustrar o que está realmente interessante nele, o que realmente é de interesse dele. Aquilo tudo que ele escreve é... Bom, outra coisa que eu quero alertar antes de começar a conversar sobre o capital é o seguinte: todo mundo acha que basta ler o capital. O capital. Reparem bem, o título verdadeiro do capital, que abreviaram, aliás, o próprio Marx abreviou por capital, o título verdadeiro é Crítica da Economia Política. Esse, Crítica da Economia Política, é a verdadeira função do capital. Por isso que eu estou dizendo, não é a dialética, não é o materialismo histórico. A verdadeira função do capital é a gente poder fazer corretamente uma crítica da economia política do capitalismo, óbvio. Se a gente não tiver isso em mente, aí sim nós vamos ler 2, 3, 4 vezes o Capital, achar difícil e não vai entender. Tira isso da sua cabeça. Não, ele está fazendo uma crítica da economia política, que você vai entender com uma facilidade impressionante. Ao estudar, aí, olha só, outra coisa interessante. Porque todo mundo pensa que o Capital, bom, é esse livro aqui, seja em 3 volumes ou em 6 volumes, não, é o Capital. Não é. Não é. Porque tem um outro texto dele, que eu não trouxe hoje para não vir carregá-lo demais para a aula. Na próxima aula eu vou trazer outros meia dúzia de livros. Tem um outro livro dele, que é Introdução à Crítica da Economia Política. Ou seja, precede a crítica da economia política. Então, se a gente lê primeiro esse texto, não é comprido, é um texto curto, então você vai ver mais uma vez o objetivo dele é a crítica da economia política, não é, galera? Podemos entender que ele pretendia estudar também
questões como o direito, o Estado e a ideologia. Pelo que está nesse outro livro, Introdução à Crítica da Economia Política, dá para perceber que ele pensava em desenvolver outros temas. Principalmente, quando a gente lê esse texto, principalmente você vai entender, ele tinha muita vontade de aprofundar o debate sobre o direito e o Estado. Ele sente necessidade de aprofundar esse estudo. Ele não teve tempo. Aliás, isso aí acabou ficando para o Engels fazer. Mas ele, pela introdução, você vê que ele tinha vontade de fazer. Mas isso não significa que esses pontos não sejam abordados. Ele passa rapidamente por esses pontos. O direito, o Estado, a ideologia, ele passa por tudo isso no Capital. Ele passa, mas ele não aprofunda esses conhecimentos no Capital, talvez não tenha tempo. Né? Por isso que eu falo, o título do livro é Crítica da Economia Política. Nós conhecemos, olha, só dos que eu tenho na minha casa. Bom, posso dar aquele famoso aviso que eu sempre dou? Sim. O pessoal já está lá no grupo, se alguém puder recompartilhar para a aula alcançar Para mais. ajudar, Tá? Aí, pô, o que acontece? Você pode compartilhar. Tem Para a Crítica da Economia Política, que é um dos livros que eu acabei de citar, que deve ser lido antes de ler o Capital. Eu aconselho, leia antes de ler o Capital, porque é uma introdução ao Capital. Fundamentos da Crítica da Economia Política que... eu não trouxe. Salário, preço e lucro ajuda muito também, né? Hein? Salário, preço e lucro, aquele Salário, ajuda preço, muito lucro, também. trabalho assalariado e capital, tudo isso ajuda muito. Mas diretamente vinculado ao Capital, para a crítica da economia política, fundamentos da crítica da economia política. Esse daqui, olha, o método na economia política é do Marx. Quase ninguém conhece isso. Livretozinho, ó, vagabundo, pequenininho. O método na economia política é o método que ele usou no Capital para entender a economia política. Formações econômicas pré-capitalistas. É outro estudo dele que antecede o Capital. Aqui, outro dia, o Ponciano, numa das aulas, o Ponciano citou que ele passou um tempão estudando o modo de produção asiático, etc. Está aqui, ó, o estudo que ele faz das formações econômicas pré-capitalistas estão nesse livro. Só que a gente leu, todo mundo quer ler o Capital, mas não se preocupa em ler esses trabalhos que antecedem o Capital. Aí acha que é difícil. Gente, tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês é fruto daquelas minhas madrugadas lá com o Eric, no Largo do Machado, aquele alemão maluco que foi o meu mestre, que eu contei para vocês. Eu também tinha lido Capital e não tinha entendido coisa nenhuma. Foi o dia que ele sentou e disse, ele escolheu o Capital errado. Aí mandou eu ler, a primeira coisa que ele me deu para ler foi isso aqui. Depois nós lemos juntos o Capital. Mas, pô, primeiro você tem que entender o raciocínio dele, o que ele pensava, qual o eixo do trabalho dele. Porque qualquer um que vai escrever, por exemplo, se você vai escrever uma tese de doutorado, você não faz um eixo primeiro? Você primeiro faz um eixo, justifica o que depois você faz o seu trabalho propriamente dito. Está aqui, o eixo dele está aqui. O método da economia política.
onde ele vai usar o que está aqui e no princípio da economia política. E outra coisa, para finalizar essa introdução maluca, todo mundo fala do capital, ninguém se preocupa de ler isso aqui, ó. O capítulo inédito do capital, que só foi descoberto depois da morte de Engels. Ninguém nem sabia que ele existia. Que é um capítulo que deveria estar entre o livro 2 e o livro 3 e que ninguém conhecia. E que ajuda muito a entender o capital. Ajuda demais. Então, tudo isso, gente, é como eu falo, você pegar o capital sem ter uma base, sem conhecer tudo isso que antecede o capital, realmente é difícil. Realmente você vai ter dificuldade de entender o capital. Eu conheço muita gente, como você, que não passou no livro 1. Alguns mal acabaram o livro 1. Eu não vou ler mais isso aí não, Ernesto. Foi uma coisa de... Mas, gente, vocês têm que fazer uma preparação. Reparem o que o próprio Engels, não, o que o próprio Marx escreve. O próprio Marx escreve. Isso aqui é uma edição antiga. Textos, pequenos textos de Marx e Engels. Textos de 3, 4, 5 páginas, no máximo. Dos dois foi feita uma coletânea. A maior parte desses textos também o pessoal não conhece. E eu acho muito interessante o prefácio que o próprio Marx escreve. É um prefácio escrito por Marx para a primeira edição do Capital, aquela que eu mostrei aqui, uma fotografia, para a primeira edição do Capital. Ele escreve o seguinte: o começo é sempre duro. Isso ocorre em todas as ciências. Portanto, a dificuldade maior reside na compreensão do primeiro capítulo, em particular, os parágrafos relativos à análise de mercadoria, no que se refere especialmente à análise da substância do valor e da magnitude do valor. Reparem, ele mesmo destaca que no livro dele para você se preocupar com o lado econômico, não é a dialética, não é a história. Ele está colocando isso. E depois tem um prefácio, ele mesmo dizendo: o que me proponho investigar nesta obra é o modo de produção capitalista e as relações de produção e de troca. Então ele mesmo está dizendo que ele não se propõe a fazer outro estudo. Ele se propõe a fazer essa relação. Ele não quer outra coisa. Percebe? Aí, não, mas, pô, são 6 volumes, caramba. Mas, pô, são 6 volumes que ele se propõe a estudar aquilo ali, é o modo de produção. Não adianta procurar cabelo em casca de ovo. É isso aí que ele procura. Se a gente entender isso, a gente vai entender com uma facilidade terrível o capital. Vai ficar mais fácil de ler do que qualquer outra coisa. Como ele escrevia, hein? Hein? Como ele escreveu, quantos textos, é impressionante. Não, cara, é impressionante. Não sei se está aqui ou vai estar na próxima que eu trouxer. Quantidade de páginas e páginas que ele escreveu. A introdução dele, nesse livro aqui, no capítulo inédito. Isso aqui é a introdução dele. Só que aí logo depois, uma reprodução dele. Passou. Não, acho que não.
Cadê? Eu acho bom para... depois eu acho, eu mostro para vocês, ou então eu reproduzo e boto no slide. Agora eu não... Ah, isso é uma das notas do livro, na caligrafia dele. Incrível, né? Incrível. Então, pô, ele é muito claro, ele diz o que é que veio fazer. Olha, eu vim fazer isso. É isso aqui que eu quero escrever. Não é outra coisa. É impressionante. Escrevia tudo na mão, não tinha negócio de computador. Rapaz, eu já mostrei aqui um dia os rabiscos dele, né? Eu tenho pelo menos umas 10 fotografias ou 12 dos rabiscos dele. Cara, o mais difícil é você entender aquela letra, porque ele rabiscava, ele puxava para o lado, ele puxava, e tem aquele detalhe que eu comentei na nossa primeira aula. O cara escrevia em 9 idiomas diferentes. Muito maluco, né? Rapaz, sabe o que é uma... Acho que é uma mente muito privilegiada, muito diferente de tudo que a gente pode imaginar. Sem dúvida. Então, conversando com o Ponciano, eu disse, Ponciano, olha, é muito difícil fazer o Capital em 2 aulas. Mas como eu tenho o objetivo não de discutir a parte dialética ou do materialismo histórico do Capital, eu tenho interesse de trazer para vocês o estudo que ele faz do modo de produção capitalista. Eu acho que não existe nenhuma forma melhor, eu já tentei várias outras formas, do que fazer em formas de gráficos, de organogramas. Porque visualmente você aprende muito mais. Se alguém me perguntar, foi você que inventou isso? Não, eu não inventei nada. A maior parte dessas ideias aqui eu tirei de um livro da Martha Harner, que eu já falei para vocês que um dia eu pretendo dar uma aula sobre uma das maiores pensadoras marxistas da América Latina. Ela era chilena, foi secretária de governo do Pinochet, quando veio o golpe do Pinochet, não, do Salvador Allende. Quando o Pinochet deu o golpe, ela conseguiu fugir, foi para o México, do México o Fidel convidou para ela ir para Cuba. E ela morreu em Cuba, acho que no ano passado. Escreveu até o final. São quase 100 obras dela, eu tenho toda a coleção dela. Quase tudo em espanhol, mas eu tenho. Não, tem muitas coisas dela, cara, que são fininhas, são coisas de 30, 40, 50 páginas no máximo. Ela analisa muito a América Latina, metade da produção dela é sobre o estudo da América Latina, os países latino-americanos. Ela estudou a fundo, olha, só sobre a Venezuela e o chavismo, a origem do chavismo, acho que tem 6 livros dela. Que eu tenho lá em casa. Deve ter mais, sei lá. Mas eu pretendo dar uma aula sobre a Martha Harner. Então, para fazer esses gráficos aqui, uma parte eu fui surrupiar lá dos textos da Martha, que eu acho fantásticos. Muito bem. Então, gente, qual é a preocupação? Como você escreve o sobrenome dela? Hein? Martha como? Martha Harner. Eu posso mandar para vocês. É H-A-R-A-N-E-C-K-E-R. Harner. H-A-R-N-E-C-K-E-R. Martha Harner. Bom, a primeira parte dos
estudo do Marx, quer dizer, o primeiro... Assim, tem um negocinho que eu queria falar, que eu vou falar agora de todo jeito, que aqui nessa introdução, quase desconhecida, tá? Nessa introdução quase desconhecida, o próprio Marx, diz que estudar o modo de produção capitalista não pode ser feito como um estudo científico de um cientista no laboratório, que ele conta com microscópios, com instrumentos de precisão. Então, tudo que ele pode usar para fazer esse estudo é a dialética. E essa dialética ele faz esquematicamente. É esses esquemas que são os esquemas dialéticos que ele usa. Ele vai usando para ir desenvolvendo passo a passo o pensamento e o estudo dele. Quer dizer, a dialética, nesse livro, a dialética é apenas o instrumento. É o microscópio que ele está utilizando para estudar. Então ele começa pelo esquema das forças produtivas. Né? O que ele chama de forças produtivas da sociedade. Que negócio é esse? De forças produtivas. Aí ele fala lá, produção, em todos os níveis, seja agrícola, industrial, em todos os níveis. A produção. Você vai entender como dois fatores que levam à produção. É o trabalho e os meios de produção. Sem isso, não existe produção. Aí ele diz, bom, mas tanto o trabalho quanto os meios de produção, eles estão voltados para um objetivo, ou seja, o objeto. Bom, vamos ver o que é meio de produção que a gente vai entender. Marx define claramente, e agora se a gente traz para a prática, o que a gente conhece hoje em dia, o que são os meios de produção. No sentido restrito, são as ferramentas. É o trator, no caso agrícola, né? É um torno, uma fresa, no caso de uma indústria mecânica, é um tear, no caso da indústria têxtil, né? Isso é o que o Marx chama, no sentido restrito, instrumentos de trabalho. Trabalho sobre a matéria. No sentido amplo. Claro, não adianta o capitalista ter o torno, a fresa, o trator, o tear. Ele tem que ter o quê? O prédio, iluminação, estradas, terra, sementes, né? Então, num sentido restrito, os meios de produção são os instrumentos de trabalho, aquilo que o trabalhador usa diretamente na sua função. E num sentido amplo, é tudo aquilo que é necessário para ele poder exercer a sua profissão, sem o que ele não poderia. O objeto. O que é o objeto do trabalho? Aí então ele descreve. Você tem a matéria bruta e a matéria-prima. Hoje é homenagem a Marighella. Do nascimento do Morticínio. Morte de Marighella. Morte do Marighella. Morte de Marighella. Acho que é. É hoje? Vindo ato lá, né? Marighella. Porque eu não tive tempo de sentir medo. Não tive tempo de sentir medo. É fogo, né? Foi brutalmente assassinado numa emboscada. Foi terrível, foi terrível. O objeto do trabalho. Eu tirei o provocador que está formando o Marighella. Aí nós temos a matéria bruta, que descreve a matéria bruta, e a matéria-prima. Vamos dar exemplo da matéria bruta. Ela uma confusão comigo. O que é a matéria bruta? Por exemplo, o minério de ferro. O minério, você tirou o ferro lá da mina, aquilo é uma matéria bruta. Um tronco de árvore, você cortou a árvore. Aquele tronco,
é matéria bruta. O tronco de árvore vai para uma serralheria, vira tábuas. Já passa a ser matéria-prima. O minério de ferro vai para uma siderúrgica, vira aço, vira um monte de outras coisas. Aquilo é a matéria-prima. Então Marx separa o trabalho humano, né? Separa o objetivo do trabalho em dois. Tem aqueles que trabalham na produção da matéria bruta e aqueles que trabalham na produção da matéria-prima, que ambas vão servir para a produção mesmo. Uma indústria automobilística vai fazer uma carroceria do carro, vai precisar o minério que saiu lá da montanha, passou pela siderurgia, virou uma chapa de aço, e aí vai para a indústria automobilística. Então todo esse processo é analisado por Marx. É chato? É chato, mas é por barato. É interessante pra caramba isso. Hein? Interessantíssimo. É muito legal, cara. É muito legal. E tem muita loja, toda loja. Gostava do seguinte, a Ele gente faz essa análise no Capital, é isso? faz. Pô, deve ser muito bom. Faz. É que as pessoas se perdem nos raciocínios teóricos dele, da dialética da coisa. Mas se você se preocupa, ele mostra exatamente isso. Entendeu? Você, por exemplo, eu passei 10 anos em Volta Redonda, na Companhia Siderúrgica Nacional. Eu via como é que funcionava o troço. De um lado chegava o minério de ferro, aqueles comboios enormes de ferroviários, né, aquele monte de vagão cheio de minério de ferro. Do outro lado chegava o carvão mineral, que vinha lá no Santa Catarina, Paraná, um negócio desse. Santa Catarina. É coque, chamado coque. Isso. É. Aí, por de um lado entrava o coque, do outro entrava o minério de ferro. O coque era preparado, olha só que loucura, porque o coque ele é preparado para servir para alguma coisa, que ele como chega não serve para nada. O minério de ferro também como chega, quando ele chega, também não serve para porcaria nenhuma. Ele tem que passar por um processo chamado sinterização, que vai limpar, tirar todas as impurezas do minério. Depois os dois vão para o alto forno e produz o chamado ferro fundido. Ferro usa, que não serve para nada. Não serve para nada, porque é um material extremamente quebradiço, praticamente não tem. Esse ferro usa é que vai para a artilharia, aí vai ser misturado com outros produtos, não vou perder o tempo todo, senão eu perco a aula falando sobre isso, e vai virar o aço, que aí depois vira a lâmina de aço que o cara usa na carroceria do automóvel. Então imagina que cada fase dessa da produção entrou mão de obra, entrou salário, entrou um monte de coisa, entraram os prédios, né? É fantástico esse conhecimento. Na parte C, a Ivanda que mandou, eu trouxe era esse livro que vocês tinham assistido no início da aula. Manual da Economia Política. Esse daí é Marta Hartmann, esse mesmo. Achei que era aqui para a questão da economia política. Não. Da Manual de Economia Política. Esse é o que eu ainda agora elogiei esse livro. É muito bom. Tá perguntando se ajuda a entender o capital. É chata dessa, mas pô, é chato porque assim, ela bota um monte de gráfico e só cita na página tal, no capítulo tal, na página tal, no capítulo tal, você tem que ficar correndo no livro e voltando. Aí fica chato. Bom, então você tem a matéria-prima, e você tem a matéria-prima principal e a matéria-prima auxiliar. Ainda tem esse pequeno detalhe que ele vai analisar. Por exemplo, a indústria têxtil. Você tem a matéria-prima, que é o fio de linho, que já vem do TA. Né? Só que você pega, se você vai trabalhar com o fio de linho, como ele vem do TA, e vai fazer tudo
quando você tem só com aquele tipo de vinho, vai todo mundo vestir a mesma cor, todo mundo é branco. Então entra a matéria-prima auxiliar, as tinturas, né? Os conservantes, etc. e tal. Então tudo isso é parte desse processo de produção, esquemas das forças produtivas. É isso que o Marx analisa no Capital. Essa é a função do capital para ele. Bom, e do lado de cá, nós temos o trabalho. Aí sim, essa situação complicada que a gente tem dificuldade de entender. Nós temos o trabalho individual, né, que é a força do próprio trabalhador. Ele trabalha, e daqui a pouco eu vou mostrar o que é o valor de uso e o valor de troca. Então, o trabalho dele já tem um valor. Só que o trabalho dele é comprado pelo capitalista. Então, tem o gasto com a força de trabalho. O gasto com a força de trabalho. Quanto o capitalista paga para ele o salário que o capitalista paga por aquele trabalho que ele sabe fazer, que ele é capaz de fazer. Só que aí o Marx diz assim, não, peraí, não é tão simples assim. Porque, por exemplo, numa fábrica, numa indústria têxtil, numa metalurgia, você tem o trabalhador direto, que é aquele cara que está lá na máquina, sujo de fuligem, né, dando duro, suando, e você tem o trabalhador indireto, que são os técnicos, que não dá para desvalorizar. O Marx não desvaloriza esses caras. Eles têm valor, tanto que o salário deles também vem do valor da mercadoria, de troca da mercadoria. Então, os dois produzem o trabalhador direto e o trabalhador indireto. Marx não abandona nenhum deles aí no estudo. Né? Para vocês verem como esse livro ele é muito completo. Ele é bonito demais. Então tudo isso aqui, todo esse conjunto aqui, é o que Marx chama das forças produtivas da sociedade. É esse o objetivo dele. Por isso aquela introdução que eu li para vocês. Olha, esse livro é para estudar o desenvolvimento das forças produtivas da sociedade. É só o que eu pretendo com ele. Ele fala isso claramente. Bom, então vamos ver esse negócio chamado mercadoria, que eu me referi ainda há pouco. Então, olha só, olha que coisa curiosa, muitos de nós, a gente não faz sempre, usa sem prestar muita atenção na coisa. Vamos pegar uma primeira mercadoria, porque tem, como eu falei, tem uma primeira mercadoria e tem as mercadorias secundárias. Tem a chapa de aço, e da chapa de aço você vai fazer geladeira, máquina de lavar, automóvel, cacete a quatro, né? Então são várias mercadorias. A mercadoria tem um valor de uso. Por exemplo, a cerâmica antiga, a que o Ponciano se referiu, naquela aula das origens das famílias da propriedade privada do Estado, aquilo foi um dos grandes avanços da humanidade. Mas, por incrível que pareça, a cerâmica foi um dos maiores avanços. Porque Conservar a comida. Hein? Conservar a comida. Conservar e permitir os grandes deslocamentos. O homem só conseguiu viajar, andar através da África e da Europa, e hoje em dia, como é que ele ia levar a porcaria da comida dele? Um dos maiores coisas que nós não damos nenhum valor a isso. Mas, pô, sem a cerâmica, o homem não tinha saído das suas aldeias. Ele não podia se afastar mais do que 2, 3 dias de viagem, porque ele não podia levar comida.
a água. Mas só que essa cerâmica que ele desenvolve lá tem um valor de uso. Porque dá resposta a uma necessidade imediata. Ele precisava da cerâmica naquele momento. Como, por exemplo, o indígena que faz a sandália dele de couro. A sandália tem um valor de uso. Proteger o pé dele, né? No calor, mas é um valor de uso. E o valor de uso pressupõe um trabalho concreto. Não existe valor de uso sem um trabalho concreto, que é o que Marx chama, que é o trabalho da mão de obra, quer dizer, o que só o homem pôde fazer, né? Como eu falei naquele livro do papel do trabalho na humanização do macaco. Trabalho é o trabalho concreto a que Marx se refere. E tem o valor de troca. O que é o valor de troca? É o valor que você vai ter quando leva aquele produto ao mercado. Por exemplo, o agricultor sozinho, individual, ele planta batata no terreno dele. Aí ele leva aquela batata para o mercado. Aquela batata, para ele, se ele plantar só para ele comer, tem um valor de uso. No momento que ele pega a batata e leva para o mercado, passa a ter um valor de troca. Como é que é calculado esse valor de troca? Qual é a medida desse valor de troca? Tem a forma fenomenal, que é o fenômeno em si, ou seja, a aparência que a mercadoria adquire para ser trocada ou para ser vendida, né? Então, por exemplo, uma batata, eu estava citando a batata, uma batata estragada, feia, chega da feira com um valor. Uma batata bonita, grande, já tem um outro valor. A aparência da mercadoria interfere no valor de troca dela. E a forma relativa, ou seja, o equivalente em dinheiro. Aí vem a questão do equivalente em dinheiro, que eu vou mostrar no próximo gráfico, que vai aparecer ali. Como é que você calcula essa mercadoria pelo trabalho do indivíduo? Pelo valor do trabalho desse indivíduo, né? Então, antes da gente ver o valor propriamente dito, você tem o trabalho abstrato e o trabalho socialmente necessário. O que é um trabalho socialmente necessário? Para o Marx é o seguinte, ele dá vários exemplos, vários exemplos. Mas eu acho que assim, o mais simples da gente entender, que a gente vai perceber rapidinho, ele diz o seguinte, por exemplo, eu falei da batata. Dois agricultores. Um cara é mais lento, preguiçoso, ou então tem um terreno pior, mais seco, tem pouca irrigação, etc. Ele demora mais tempo para fazer a batata, para produzir aquela batata e levar para o mercado. O outro cara que está trabalhando num terreno melhor, com ferramentas melhores, com irrigação melhor, produz a mesma batata em menos tempo. Se nós formos pensar, olha o que o Marx faz estatal. Se a gente vai pensar nesse valor só pelo tempo de trabalho do cara, então a batata do primeiro cara é muito mais cara do que a do segundo, que produz muito mais rápido. Então isso não existe no sistema capitalista. Marx descobre o seguinte, não, dentro do sistema capitalista, o valor é o trabalho socialmente necessário, ou seja, é o somatório de todos esses trabalhos que vai dar o valor da mercadoria.
Senão, pô, o cara é preguiçoso, pô, ia ganhar muito mais do que o outro. É o exemplo que ele dá, que o Marx dá. E é fantástica essa descoberta, quando a gente pensa nisso aí, porque hoje em dia, quando você pega uma indústria moderna, com máquinas super modernas, e acaba engolindo a outra, mais antiga, com menos máquinas, etc. Tal, é por quê? Porque o preço do valor, o valor do produto, o preço do produto, ele é feito pela média. Então o cara que produziu mais barato, mais rápido, vai lucrar muito mais do que o cara com poucas máquinas, pouca automação, e vai ser engolido pelo outro. Essa é a beleza do estudo do Marx. Que, pô, imagine, esse cara sacou isso aí em 1800 e uns quebrados. Como é que você vai pegar isso hoje em dia? Entendeu? Em 1800 e uns quebradinhos, pô, a indústria estava se desenvolvendo. Ele mesmo, nesse prefácio que eu citei aqui, ele diz, olha, muito do que eu estou usando aqui está sendo desenvolvido agora na Inglaterra. Aí ele reclama muito aqui nesse prefácio, que gozado, nas outras edições que eu conheço não tem exatamente esse mesmo prefácio. Ele diz o seguinte, que alguns estudiosos alemães criticavam muito ele, porque ele usava muito a Inglaterra nas citações, nos exemplos, ao invés de ele preferir o país dele, a Alemanha. E ele diz, eu não posso fazer isso. Que onde está acontecendo o desenvolvimento nesse momento é na Inglaterra. É lá que eu estou pegando os melhores exemplos, sim, não tem como fugir. Vai fugir como? Ele é brilhante, esse A sujeito. Alemanha era agrária ainda. Ainda não existia nem a Alemanha em si, porque na verdade ainda não tinha unificado. Entendeu? A Rússia dominava, mas eram vários ducados, principados. Né? Então, ele não podia usar a Alemanha como exemplo para os estudos dele. Bom, Fora que ele tinha dados muito bons, né, do próprio Engels da Inglaterra. pois é, porque o Engels tinha toda a experiência da E os dados, né? Porque pois industrial. industrial. Os dados. Entendi. O que você falou? O Marx tinha acesso a muitos dados bons do Engels, do próprio Engels. Ele tinha O Engels trouxe da fábrica dele. E da experiência dele também, porque a mulher do Engels era liderança operária. Era o Eu quê? estava pensando aqui. A liderança Mary Burns, Lizzie Burns. Eram lideranças operárias, ele tinha acesso. E o Engels convivia diretamente com os industriais ingleses. E com a classe operária, era casado com a operária. Ele estudava. Ah, deu só uma piada. O Engels era uma contradição viva, ele era industrial casado com uma operária. É genial, cara, é genial mesmo. E tem um livro do Engels, eu recomendo, quem puder, não deixe de ler. Chama-se A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Ele descreve tudo que ele viu com os operários ingleses. E tem um trecho do livro, de vez em quando eu repito isso em alguma palestra que eu estou fazendo. Então é um trecho do livro assim, maravilhoso, um troço mágico. Que ele, lá no meio do livro, ele disse assim, jogado nesse turbilhão, ele está descrevendo o processo da Inglaterra, tudo que está acontecendo. Aí ele disse assim, olha, jogado nesse turbilhão, o pobre tem duas alternativas. Ou ele se rebela, caso em que a polícia vai baixar o cacete nele, ou ele abandona as mãos para trás e deita para morrer, caso em que a polícia velará para que ele morra tranquilo. Mas é a situação real. Você se rebela, vai apanhar. Não, vou sentar ali para morrer, a polícia vai vigiar para você morrer tranquilo. Só que ele fala disso na Inglaterra em 1800
30, 40. Então o Marx tem toda essa experiência do Engels, porque ele estava vivendo na Inglaterra. Bom, aquela mercadoria, seja aquela batata, um automóvel, a máquina de lavar roupa, chegou no mercado. Ah, legal, agora ela vai se realizar. Agora ela vai realizar a sua função, ou seja, vai se realizar com dinheiro. Antes, o que Marx descreve é o seguinte: o que existia antes na sociedade humana? A mercadoria era trocada por mercadoria. Eu fazia chinelo, você fazia calça, vamos trocar? Bom, quantos chinelos valem uma calça? Quantas calças valem um chinelo? Mercadoria por mercadoria. No momento em que entra esse negócio chamado força de trabalho, essa divisão do trabalho, né, no momento em que entra, como o Ponciano falou, a origem da família, da propriedade privada do Estado, quer dizer, no momento em que um homem começa a explorar a força de trabalho de outro homem para produzir uma mercadoria, através do escravismo, então já entra um objeto misterioso nessa nossa conversa. Quando ele vai ser vendido, ele tem que ter um valor. Aí Marx analisa no livro a lei do valor, o que influi para você dar valor a uma mercadoria. Como é que essa mercadoria ganha valor? Sozinha, ela mesma se valoriza? Não. A mercadoria não tem a capacidade de gerar valor para ela mesma. Então tem o trabalho socialmente necessário, como eu falei agora, né, no desenho anterior. Desse trabalho socialmente necessário, vem quem o Marx trabalha o tempo todo. Esse é o grande trabalho dos 3 volumes, dos 3 livros do Capital, do livro 1, livro 2 e livro 3, que é a fórmula C, N, C'. Capital, mercadoria, capital. Ou seja, o capitalista ele entra com capital, como eu mostrei nos slides anteriores. Compra a força de trabalho, compra a matéria-prima ou a matéria bruta, produz alguma coisa que tenha valor de troca no mercado. Não pode ter um valor de uso, tem que ter um valor de troca no mercado. Então está aqui a fórmula. Ele investiu um capital, produziu uma mercadoria e recolheu um outro capital. Só que esse outro capital é maior do que o primeiro. Óbvio, senão ele não faria nada. Para que ele iria fazer isso? Não teria nenhuma função, e por isso ele é capitalista. Né? É o capital com lucro. Não, é o capital com a mais-valia. A mais-valia está dentro do lucro. Aliás, o lucro está dentro da mais-valia. Eu vou mostrar já para vocês aqui um outro gráfico, porque é a mais-valia exatamente. Bem puntual. Bom, na verdade, o que aconteceu? Ele entrou com capital e saiu com um capital bem maior. Devido a mais-valia. Porque se fosse só o lucro, preste atenção, olha que coisa absurda. Não, o capitalista podia pensar da seguinte maneira: olha, eu investi 1 milhão. Eu vou vender, porque eu quero um lucro de 500 mil. Vou vender então. Mas não é assim. Ele não pode. Eu quero um lucro de X. O preço vai depender, como eu falei no outro slide. Não vai depender só do que ele quer vender. O preço vem do trabalho socialmente necessário. Não só os capitalistas estão produzindo o quê? Por quanto? De que maneira? Mais barato que ele? Mais caro que ele? Então não existe esse negócio. Ele não pode estabelecer, eu quero um lucro tanto antes. Então o segredo deles não é o lucro, é a mais-valia. É a mais-valia. O segredo do capitalista é a mais-valia. Tá?
salário do trabalhador. O salário do trabalhador representa realmente o preço do trabalho dele? Dois exemplos. Exatamente. Não, claro que não. Aliás, nem Adam Smith, nem Ricardo, ninguém admitiu um negócio desse. O salário do trabalhador não é o preço do trabalhador. Não é isso. Né? Não é o preço do trabalho. O trabalho é uma mercadoria também. Aí é que Marx se diferencia de todos os outros. Quando ele chega à conclusão, não, o trabalho é uma mercadoria, como a tábua, o minério, o linho, hein? A batata. O trabalho é uma mercadoria. E sendo uma mercadoria, tem um preço. Essa é a grande sacação que só ele vai ter. Muita gente analisou isso aí antes. Ele e o Engels. E Engels. Que quase que eles fazem isso juntos. Então, uma pessoa compra uma mercadoria que ele chama de Engels, para realizar seu valor de uso. Quer dizer, aquela mercadoria serve para alguma coisa. Eu compro uma camisa, eu compro um tênis, porque tem um valor de uso. Eu vou usar porque eu preciso de um tênis como hoje. Então, ela tem um valor de uso. Paga, porque significa para ela um valor de uso. Então, eu paguei pelo meu tênis porque tem um valor de uso para mim. Paga o seu valor de mercado. É o que eu falei, é o valor do trabalho socialmente necessário. O fabricante do tênis... Eu fiquei um pouco atrapalhado com essa questão do trabalho socialmente necessário. Isso, o trabalho socialmente necessário está relacionado aos outros capitalistas também? Exatamente. Também está, como eu falei agora. Um cara que tem uma fábrica que produz com muito mais tecnologia do que o outro. Será que o outro vai cobrar mais pela mercadoria dele? Porque demorou mais para produzir? Não, o outro vai se ferrar mesmo. Então é socialmente necessário, trabalho socialmente necessário. Tempo de trabalho socialmente necessário é incorporado a ela. É isso. Qual o tempo de... Numa fábrica, o cara produziu o tênis 10 horas. Em 10 horas. Na outra fábrica, o cara produziu o mesmo tênis em 5 horas. O tênis vai ser vendido pelo preço de 10 horas? Não. O mercado vai querer que seja o mesmo preço. Não, o capitalista até pode. O mercado vai exigir que não. É o tempo necessário, socialmente necessário. Vai ser o preço de 5 horas. Talvez de 6, 7. Mas. Não de 10. Não de 10. Entendeu? Do cacete, esse cara é genial. O capitalista compra uma mercadoria, a força de trabalho. Isso é interessante. Aqui está, a mercadoria é para o trabalhador, a força de trabalho é para o trabalhador uma mercadoria, ele está vendendo a força de trabalho dele. Mas para o capitalista é também uma mercadoria, porque ele vai usar aquela força de trabalho para produzir outra coisa qualquer. Não é verdade? Compra a força de trabalho e paga o seu valor. Aí é que muita gente se embanana. O que é o valor dessa força de trabalho? Qual é o valor da força de trabalho? Depende do período, da mão de obra disponível para fazer aquele trabalho. Se tiver pouca gente, aquele valor vai ser. Se não tiver quem faça, vai ser mais alto. Se tiver muitos candidatos, vai ser menor. Esse é um fator. O valor da força de trabalho, o preço da força de trabalho, ele é determinado basicamente ele é determinado pelo seguinte. Primeiro, quanto o trabalhador precisa para repor as suas próprias energias ao final do dia, para comer, se alimentar, dormir, e poder voltar no dia seguinte para continuar trabalhando.
Porque se ele vende toda a força de trabalho e se esgota ao final do dia, quem vai trabalhar no dia seguinte? Não é verdade? Então, o valor dessa mercadoria chamada força de trabalho é a reposição da própria mercadoria, da força de trabalho. Só que para isso, ele precisa também de morar em algum lugar, de um teto para dormir, de uma família para ter equilíbrio. E outra coisa que Marx também cita, não interessaria para o capitalista contratar essa força de trabalho e ela vai, morre e cadê? De onde vem a nova força de trabalho? Senão do filho do trabalhador, que se vendeu durante 40, 50, 60 anos, vai ficar velho, vai parar de trabalhar, mas a prole dele, está aí o termo proletário, vai continuar vendendo a sua força de trabalho. Percebe que troço muito rico? É muito rico estudar isso. É muito rico estudar isso. O tempo de trabalho necessário para reproduzir essa mercadoria é denominada força de trabalho. É isso que eu estou explicando. Essa mercadoria é calculada por vários fatores físicos, culturais, sociais. Tudo isso entra no cálculo dessa força de trabalho. O capitalista ele vai pagar o valor da força de trabalho. Isso aí ele não nega. Ele vai, só que como ele tem que ganhar em cima, aí já entra o outro lado da moeda. Mas essa mercadoria tem uma característica diferente. Ela produz valor que o capitalista usa. Porque uma coisa é a mercadoria, uma chapa de aço. É uma mercadoria, não é? Uma parada ali no canto, ó. Ela não vai se reproduzir. Jamais. Ela não vai virar nada se alguém não trabalhar em cima dela. Então, essa mercadoria, prestem atenção, estou falando de mercadoria. Que é a força de trabalho. Essa mercadoria, que é a força de trabalho, tem uma capacidade extra, que é produzir outra mercadoria, ou seja, produzir valor. Ou seja, uma capacidade única. Única. Só ela tem isso. Só ela tem isso. E é essa beleza do que o Marx. Não adianta procurar nota no capital. Essa é a beleza do capital. É quando ele descobre isso. Eles escreveram juntos? Não. Marx escreveu isso aqui praticamente sozinho. Acontece que ele só viu o primeiro volume escrito. Ele, em vida... Eles pensaram isso juntos. Durante todo o tempo eles trocaram informação o tempo todo. Um corrigia, o que o outro escrevia. Não só no Capital, mas em quase toda a obra deles. Eles trocavam experiência o tempo todo. Então, no caso, essa chapa está ali parada. Aí vem o operário, né, que é também um outro mercado, que também é uma mercadoria. Essa mercadoria é que, através da sua técnica, no modo como vai agora trabalhar essa chapa de aço, é que vai dar sentido a essa outra mercadoria. Que vai agregar valor a outra mercadoria. E vai dar ela um sentido no mercado. Exatamente. Mas ele mesmo, ele começa a mercadoria, ele está perdendo seu valor de uso. Também. Enquanto aquilo que você falou numa aula, a coisa vira gente e nós ficamos coisados. Exatamente. É isso aí. Ou seja, vamos perdendo nossa identidade como trabalhador. Nossa essência, porque damos sentido à coisa, à mercadoria, e nós viramos coisa. Nós vamos ser coisificados. É isso mesmo. Só que, poxa... Essas primeiras forças de trabalho estavam recém-saídos da escravidão, né? Por isso tinha aquele... Do feudalismo. Não, todo mundo aqui é força de trabalho. Todo mundo é força de trabalho. Sim, mas eles antes não pagavam, usavam como fosse escravo. Pois é, esse estudo é o estudo que a gente deve fazer separadamente. O que acontece? Durante o escravismo, a humanidade conheceu 3 formas de produção. Quer dizer, passando do comunismo primitivo, que a gente já analisou, as sociedades primitivas,
Depois nós passamos por 3 modos de produção. Né? O escravismo, em que um homem escravizava o outro e botava para trabalhar. Então, o escravo era ele mesmo uma mercadoria. Tanto que, durante o escravismo, o senhor tinha direito de vida e morte sobre o escravo. Aquilo era um objeto para ele. Mas ele também era força de trabalho. Também, todo o raciocínio era o mesmo em cima do escravo. Só que não produzia mais valia, porque ele não estava gastando nada para manter aquele. Pagava comida. Não só dava comida no cara, o resto. Então não tinha mais valia, era o valor de trabalho só, o valor da força de trabalho. Porque nessa época também na Inglaterra, o trabalhador era muito maltratado, trabalhava 14 horas. Pois essa é a segunda fase. Do escravismo, o próximo modo de produção foi o feudalismo. Onde o feudalismo, qual era a diferença? O senhor era dono da terra. Então você ia produzir na terra dele e pagava em produtos para o senhor. Só que você estava preso à terra, você não podia sair dali. Falar, não, estou cansado de trabalhar com esse cara, vou trabalhar com o outro. Não podia. Mas aí é diferente, porque durante o feudalismo, o trabalhador, ele produz para ele e para o senhor feudal. Uma parte da produção dele é dele mesmo. Um exemplo assim, bem simples, porque olha, todo mundo usa esse exemplo, gente, mas é que eu não posso perder também tanto tempo. Mas Tem mais uma aula, fique mais tranquilo, tem mais um. mas pô, a próxima aula é que eu gosto, né? Aquilo que eu falei no lançamento do seu livro lá. E um exemplo bem claro do feudalismo, muitos professores usam esse exemplo. Diz o seguinte, não, no feudalismo, vamos supor, um exemplo, hein? O cara durante 3 dias da semana, ele trabalha as terras para ele. Os outros 4 dias ele trabalha para o senhor, dono da terra. Mais ou menos é isso. Mais ou menos é isso mesmo. Várias diferenças. Agora, qual é a diferença? Olha só como é que, quando Marx escreve, talvez a frase mais importante de tudo que ele escreveu, o que distingue as épocas econômicas umas das outras, não é o que se faz, mas é como se faz, com que instrumentos de trabalho se faz. Então, qual é a diferença? Olha só, durante o escravismo, o senhor do escravo, ele tinha que dar a ferramenta para o escravo, alimentar, etc. Tal. No feudalismo, ele se livra desse gasto, porque a ferramenta é o próprio servo que tem que comprar a ferramenta dele, a enxada, o arado, né? É ele que tem que comprar. Então, isso sai da mão do capitalismo, do senhor. No capitalismo é diferente. O cara tem a ferramenta é minha. A matéria-prima é minha. Só o que sobrou para você é a sua força de trabalho. Quer me vender? Essa é a grande sacação que o Marx faz. O homem é livre? O homem é livre. No capitalismo, o homem é livre. Inclusive para passar fome. Mas é livre até para vender a sua força de trabalho, porque senão ele não vai viver. Agora, deixa eu só ver se a força de trabalho é uma mercadoria, né? É uma mercadoria. Mas uma mercadoria especial, né? Porque é a única capaz... Que tem capacidade de criar valor. E essa capacidade de criar valor é que é chamada de mais-valia? Não. Nós vamos entrar na mais-valia. Ernesto, deixa eu perguntar, é conceitual, só para... Eu não tinha pensado nisso ainda. Você falou aí do escravismo. É claro que ele tem lucro, o senhor de escravismo, claro. Ele tem lucro, mas no conceito marxista isso não é lucro.
então, porque não vem da maioria? Ou ele Não, isso é a define- apropriação do trabalho de outro. O senhor de escravo, ele se apropria do trabalho do outro. E tem lucro. E ele fica com todo o dinheiro, na verdade. Todo lucro. É. Então é só conceito. É o conceito. Mas tem uma questão que é importante, que é o seguinte: a primeira sociedade, o primeiro modo de produção que cria mercadoria todo o tempo é o capitalismo. Porque na escravidão você não cria mercadoria, a mercadoria é a exceção, é o que sobra que você comercializa. No feudalismo também. Você cria bens, a mercadoria é a exceção. No capitalismo você produz mercadoria o tempo inteiro. Está produzindo, né? O escravo ele não é trabalhado para criar mercadoria. Ele é trabalhado para criar bens. O que sobra do consumo, do famos, da família, etc., que vira mercadoria. Que é a mercadoria. No capitalismo, não. Você não cria bens, você cria mercadoria. Um feudo é autossuficiente. Não é autossuficiente? Ele não está produzindo mercadoria. O que sobrar daquela produção, por isso que o Marx fala, antes do capitalismo, nos limites do sistema, por isso que as cheiras nascem nas fronteiras. Nos limites do sistema é que você cria mercadoria. Tem um negócio curioso. O escravo primeiro produz sustento dele mesmo, escravo, o sustento do pater familis, o que sobra de tudo isso é que é mercadoria. O operário não. Tem uma coisa produz curiosa. mercadoria o tempo inteiro. Tem uma coisa curiosa, eu não citei aqui para a gente não estender muito, mas. É porque é um conceito difícil. Já que o Ponciano entrou. Desculpa, Ernesto, aqui. Não, eu acho ótimo, vai ilustrar bastante. Olha só, tem um negócio que é curioso, o Ponciano estava falando agora. Por exemplo, o feudo, ele era praticamente suficiente. Autossuficiente. Ele produzia. Só tem o seguinte, ao final do período feudal, quando está chegando o final do período feudal, a gente tem um livrinho. As Origens da Burguesia, de uma francesa, pequenininho, menor do que esse aqui, ó, menor do que esse. É de uma francesa chamada Regine Pernoud. É disponível na internet para você baixar no PDF. Tá? Então, Como nome dela? Regine Pernoud. E o que acontece? Ela descreve um troço muito curioso, porque na Europa, e é sabe que às vezes a gente cita isso, a gente nem percebe por que está citando isso. Na Europa o que vai acontecer é que é o seguinte, algumas regiões, alguns feudos, vão se especializar em produtos diferentes dos outros. Então começa a existir o que na Europa eram chamadas as feiras, as grandes feiras. Então, por exemplo, os chamados Países Baixos, Holanda, Bélgica, etc., eles eram excelentes produtores de artefatos metálicos. E queijo também já. Não, mas de produção, artefatos metálicos. Né? Então, uma vez por ano, tinha a feira de Amsterdã. Então, os senhores da Europa toda se dirigiam para lá para comprar produtos. Outras regiões se especializavam, por exemplo, na Inglaterra, tecido, indústria têxtil. Então tinha as feiras toda uma vez por ano. Exatamente aí é que começa a surgir uma Regine cita isso, a palavra mercator, que é mercador, que é o cara que andava de um lugar para o outro, comprando produto de um para vender para o outro. É esse mercador que dá origem, mais ou menos, ao comércio como a gente conhece hoje. Ele vai a Amsterdã, compra instrumentos metálicos, volta, vai lá na Espanha, compra não sei o que lá. Só que aí surge um problema para ele, que é muito complicado. Como é que ele vai ficar viajando aquelas estradas da Europa antiga, hein? E levando as coisas. E não, ele levando tipo ouro, porque eles trocavam ouro. Trocavam por ouro, né? Moeda de ouro. Né? Eram assaltados. Iniciando na estrada, Hein?
E os milicianos. Eles andavam em Não, então eles bolavam, eles começaram a criar o seguinte. Eles procuravam, além das caravanas, além disso tudo, Papel que valia, né? eles procuravam os senhores, os reis, em cada uma dessas regiões, e compravam um negócio chamado papel assinado, que dizia, olha, esse papel vale tanto em ouro. E ele depositava o ouro na mão do senhor e viajava com o papel. E ia trocar lá na outra região, etc. E tal. E como eles começam, exatamente essa origem, por isso a Regine chama as origens da burguesia. Que começa a controlar o capital e vai acumulando esse capital. Deixa eu só falar uma coisinha. Aqui a gente pensa em ser o feudal rico. Vocês estão olhando Hollywood. Tinha muito feudo que era pobre. Pobre demais. Então, assim, o servo era muito explorado, ele tinha que produzir para ele e para o senhor. Mas o senhor, o que ele tinha era mais comida. Ele tinha que produzir o ferro para a cavalaria do senhor. Tinha uma série de obrigações também. Por exemplo, até a obrigação da primeira noite. O senhor feudal tinha direito de desposar a mulher do servo na primeira noite. Mas, assim, não era... mercadoria. O servo basicamente não produzia mercadoria. Produzia bens. E aí, essa palavra mercator, que é a Regine, é no limite do sistema que o Ernesto falou, é no limite do sistema, não é dentro, é praticamente fora do sistema que começa a se mercadejar. Agora vem cá, só mão na cabeça, né? Ele fazia a sela do cavalo. É uma mercadoria. Bem, Um bem. bem, se você faz uma sela de cavalo para você, não tem valor de troca. E quando for vender na feira? Mas não é, mas é assim, produz, é assim, primeiro produz, você tem um feudo, todo mundo ferrado, trabalhando pra caramba. Você não produz 500 selas de cavalo. É que você está achando que o servo ele fica produzindo sela de cavalo. Isso é depois, cria as oficinas. Depois que surgem as oficinas. No caso, sobra um. Sim, aí então você acabou de saber o que eu falei. É no limite do sistema, é no limite. Olha o que o Marx fala. O Marx está dizendo o seguinte: no limite do sistema, o que sobra é que é mercadoria. O capitalismo não é o que sobra. Ah, tá. Então é mercadoria. Se sobra. O que sobra, 50% o cara vai para o produz. outro, ele fica só com 50, passa fome. Mas se sobrar uma, é mercadoria? Não, assim, olha só. Preste atenção no que o Marx está falando. O Marx está dizendo o seguinte: no capitalismo, você vai para a fábrica, você produz mercadoria o tempo inteiro. Você está produzindo um bem. Está produzindo mercadoria. Coca-Cola não é um bem, é uma mercadoria. No sistema feudal, você produz bens. O que sobra é que vai para o mercado. Ok. E essa que é a mercadoria. Exceto, aí é que vem. Olha, isso está muito interligado, é uma origem. O que acontece? Quando eu estou fazendo essa aula, principalmente em colégios, com secundário, com adolescentes, eu digo o seguinte: olha só, imagina, geralmente quando a gente imagina lá a Idade Média, você imagina o quê? É um castelo, com aquele senhor bonito, bem vestido. Sim, alguém tem que produzir. Lógico. É a pergunta que eu faço: e aí? E a roupa que ele veste, a panela que faz a comida dele, alguém tem que fazer isso, não é? A sela do cavalo dele, alguém tem que fazer. Exatamente nesse momento que esse cara que tinha a capacidade de produzir essas coisas, ele fazia a sela do cavalo dele. Só que ele descobre que o senhor lá do castelo também precisa. E o exército do senhor do castelo também precisa, os seus cavaleiros. Então o que ele faz? Ele monta as primeiras oficinas. Então, em volta do castelo, surgem as oficinas. O mestre carpinteiro, o mestre canoeiro, o mestre ferreiro, que são os mestres de ofício. Aí esses caras já são mestres de ofício. Né? São os burros. Os burros, exatamente, o termo burro vem, é uma unidade, ou seja, você tem um castelo, onde mora o senhor. Em volta vão surgindo essas oficinas, que produzem aquilo que
a nobreza, o senhor, etc. Tal, precisa. Talher, panela, papapá, bubu. Só que esses caras acabam acumulando dinheiro de uma forma tal que eles compram do senhor feudal o direito de construir uma segunda muralha para defendê-los. Então, em volta das oficinas, é construída uma segunda, tem um castelo no centro, as oficinas em volta, e em volta o muro. Essa é a origem do termo burguesia, burgo. Esse muro aí vai formando os burgos. Outra coisa curiosa é o seguinte, eu não sei, alguém aqui fala alemão? Não tem ninguém aqui. Que pena. É o seguinte, por exemplo, eu estava falando, né? O Oceano até enriquecido. Quem tinha dinheiro, essas pessoas que tinham dinheiro para alimentar esse comércio, não era grande quantidade de pessoas. Então, essas pessoas é que vão dar origem também ao chamado capital bancário. Então, você ia viajar, por exemplo, o Ernesto não tem força para viajar daqui, nem até a Ilha do Governador, quanto mais cruzar a Europa para comprar outra coisa. Né? Então, eu tenho dinheiro, mas o Ponciano tem condição de andar. Eu digo, olha, eu te empresto dinheiro, tu vai lá, compra, vende e me paga em parte. Aí surge o capital bancário, que Marx trabalha essa questão também. E uma coisa importante, inclusive, nisso, né? Uma coisa importante, inclusive, nisso. Lógico que nem todo judeu é banqueiro. Mas os judeus se tornam banqueiros porque estavam proibidos de comerciar. Exatamente. E se especializam exatamente na troca de moeda. Na troca de moeda. Como eles estavam proibidos de participar das feiras, eles ficavam à margem, mas acabaram tendo uma atividade mais lucrativa. É sério, se torna uma atividade mais lucrativa que a própria feira. Eu perguntei se alguém falava alemão aí, porque em alemão, no idioma alemão, tem uma palavra, isso me ensinaram muito tempo depois, para a pessoa que é alemã. Existe uma palavra que chama Figuerei. Figuerei, em alemão, quer dizer usura, usurário. E Figuerei, a origem dessa palavra vem da família Figer, que era a família mais rica da Alemanha, que emprestava dinheiro para todo mundo, que eram os grandes banqueiros alemães, era a família Figuerei. Praticamente eles sustentaram o comércio em toda a Europa. Daí, era o Rothschild? Não, os Rothschild surgiram muito depois dos Figers. Muito depois mesmo. Bem depois. Bom, vamos voltar aqui para o velho. Vamos para o barulho. Assim, o capitalista recupera o que pagou por aquela mercadoria e ainda ganha um valor extra. Ele pagou pela mercadoria, trabalho, força de trabalho do operário. Só que ele recebe algo a mais, que não é o lucro, aí é que está. Atenção! Agora vem a grande jogada do sistema capitalista. A jornada de trabalho, vamos supor, a jornada de trabalho é 8 horas diárias. Não é isso? 8 horas diárias. 8 horas diárias. Só que essas 8 horas diárias pressupõem o trabalho necessário e o trabalho extra. O que eu estou querendo dizer com isso? Durante uma parte dessa jornada de trabalho, é isso que o capitalista calculou antigamente, hoje em dia é automático. Uma parte dessa jornada de trabalho, ele vai produzir mercadoria, no valor da sobrevivência dele, da sua força de trabalho. A outra parte da jornada de trabalho, o que vai acontecer? Será, olha só, eu vou trabalhar lá para o cara lá, o capitalista lá, o industrial. Aí eu trabalhei 4, 5 horas de trabalho. Produzi 300 livros. Aí eu digo para ele assim, ó, cara, 300 livros pagou o meu salário, estou indo embora, hein?
Não. Eu te contratei por 8 horas. E as outras 3 horas? As outras 3 horas você vai continuar fazendo o livro. Só que essa parte é o meu dinheiro, é a minha mais-valia. Por isso que o Marx chama de mais-valor. É o valor a mais que ele produz durante a sua jornada de trabalho. Por que quase todo o movimento sindical, no mundo inteiro, briga pela redução da jornada de trabalho? Porque está mais do que provado que hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, com toda a modernidade que a gente tem, você em 6 horas de trabalho, ou em 5 horas de trabalho, já fez tudo que tinha que fazer, talvez até menos. Então, por que continua trabalhando 8 horas de trabalho? Quanto lucro você está dando em cima disso? Quanta mais-valia você está ganhando em cima disso? Entendeu? Mesmo contando a mais-valia, hoje, 5, 6 horas de trabalho é suficiente. Não precisa explorar o cara 8 horas. Mas não. Não, eu pago as 8 horas. E aí você não quiser, pô, tem um monte de desempregado ali, vai aceitar. Bom, antes eram 14, na Inglaterra. 16 horas. 18 horas. 16 horas. 16 horas. 16 horas. Foram coisas que foram evoluindo. Olha, aquele livro que eu citei aqui para vocês, O Trabalho, do Emílio Zola, ele conta a história de uma siderúrgica. Tudo se passa dentro de uma siderúrgica daquela época, que é do troço bem primário mesmo. Então os caras trabalhavam 14, 16 horas, não dava tempo de ir em casa e dormiam na própria fábrica. Dormiam na própria siderúrgica, para acordar e continuar trabalhando. Entendeu? Hoje, pelo menos, você ainda dorme em casa. O operário hoje pega um trem, enfrenta um trem e vai dormir em casa. Tem uma galera que dorme aqui no centro da cidade. Agora os janelares. Tem uma galera que não é sem teto. Eu sei, exatamente. Dorme Eu sei, ali. Eu conheço o cara que fez essa matéria. São os precarizados. Não, eu conheço. Não, gente com trabalho decente, carteira assinada. Ele não tem. Tem agora os precarizados. Eu vi uma matéria. Porque são 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Vale transporte modal, senão não recebe o trabalho e dorme na marquise. Já é muito tempo, não é de agora não. É isso que eu ia dizer, de um Para ele dorme na cidade. Ele vai para casa no final de semana. Saiu uma matéria no jornal sobre isso, eu conheço os caras que tem essa Eu vi matéria. uma nova sobre os precarizados. Essa daí. Não. Esse é antigo. Trabalho formal, com emprego, salário mínimo. Então, o que vai acontecer? Mais ou menos, olha, aqui nesse quadrinho aqui, tá meio antigo. Né? Numa jornada de 7 horas de trabalho, 6 você produziu mercadoria, que é o trabalho necessário, ou seja, aquilo necessário para você viver. Comer, se alimentar, se vestir, ter sua família, etc. E tal. 1 hora a mais é o seu trabalho extra, já é a mais-valia. Você já está criando mais-valia. Você já está criando a mais-valia. Só que o patrão não se contenta com 7, ele quer 8. Né? Ele quer 8 horas. É mais-valia. E quando não lhe cobra para fazer hora extra. A família, meu irmão era metalúrgico durante muito tempo. Meu irmão, porra, ele era obrigado a fazer 3, 4 horas extras todo dia. Mas ele ganha mais uma miséria para produzir. Chega em casa morto. Meu irmão, eu quando fui metalúrgico, eu nunca aceitei fazer hora extra. O cara me obrigava a fazer, não, me delite, mas eu não faço. Eu me recuso. Fui metalúrgico, mas não fiz hora extra. Então vem essa questão, vamos voltar ao valor da nossa mercadoria. Meia hora, hein? Tá vendo? Tá vendo, Luciano? Tá vendo? Eu disse que não ia dar tempo. Todo mundo sabia que não ia dar tempo. Não, mas vai dar. Um livrinho de 900 páginas, o cara tá de frescura, cara.
porra! Vamos lá, gente, senão eu não consigo mesmo. Então, o que é o trabalho incorporado? Quer dizer, qual é o valor que esse trabalhador, que esse operário incorpora? Ele pega, por exemplo, isso aqui é aglomerado, nem madeira, né? Mas ele pega uma tábua de madeira. A tábua. Tábua de madeira também é brincadeira. Ele pega uma tábua, faz uma mesa. Ele incorporou um valor àquela tábua. Ele fez uma mesa. Ele lixou, serrou, envernizou, pintou, trabalhou nela, então ele incorporou um valor naquela matéria-prima. O cara pegou a chapa de aço, foi na prensa, foi na calandra, foi não sei aonde, e produziu uma máquina de lavar. Ele incorporou um valor àquela chapa de aço. Ele incorporou o quê? O trabalho dele. Então, o trabalho incorporado, no tempo de trabalho socialmente necessário. Ele incorporou o trabalho dele. Porque a mercadoria sozinha, ela não vai mudar de valor. A tábua sozinha não vai criar valor sozinha. Se o cara não pegar, não limpar, lixar, serrar, ela não vai criar valor. Tem que ser o cara, um operário vem e faz. Então você tem, para calcular isso, o trabalho passado. Porque eu não posso calcular, olha só como toda a beleza do raciocínio do Marx. Eu não posso calcular esse trabalho incorporado só pelo atual. Eu peguei a tábua e fiz a mesa. Não, espera aí. Alguém cortou a árvore para você, não foi? Então, tem um trabalho anterior, tem um trabalho passado. Quando eu recebi a tábua, ela já estava pronta para fazer uma mesa. Mas e aí, quem preparou essa tábua para você? Mas foi pago. Foi também. A água foi comprada. Cada coisa dessa tem a sua etapa, que passa pelas mesmas etapas. Na verdade, se reproduz o mesmo fenômeno. Entendeu? E aí? O que vai entrar? Então, por exemplo, a tábua é o trabalho passado. Incorporou o quê? Os meios de trabalho daquela época e as matérias-primas até ela virar tábua. Veio o tronco, olha só, o tronco, o cara entrou lá no mato, serrou a árvore, trouxe aquela tora de madeira, aquilo vai para uma... Então, aí ele já tem um trabalho. Aquele tronco em si já tem um trabalho incorporado, não é? Alguém entrou lá na mata para cortar aquele tronco. Aí esse tronco vai para uma serralheria. Ele é cortado em tábuas. Incorporou mais uma parte de força de trabalho. Essa tábua vai para uma oficina de carpintaria. Vira uma mesa. Incorporou mais. Então, é um processo que ele não para. É um processo que ele vai tendo continuidade. Obviamente, que pouca gente para. Isso é a matéria-prima, a mesa. Isso é só um conjunto de coisas. Eu já estou falando de um conjunto. A matéria-prima é no tronco de árvore. A tábua cortada já virou. A matéria bruta era a árvore. A matéria-prima já era a tábua, que vai virar a mesa posteriormente. Mas para você fazer a mesa, aí você precisa do verniz para pintar, a lixa para lixar, tudo isso foi incorporando valor também. Correto? Isso se chama o capital constante. É o capital que não muda de valor. Ele, por si mesmo, ele não muda de valor. A tábua é tábua. Tem valor de tábua. Do trabalho feito anteriormente. O que vai mudar o valor é o trabalho ativo, atual. É o carpinteiro que vai pegar a tábua e fazer a mesa. Então tem a parte paga, a parte que o capitalista paga para ele, que é chamado capital variável,
Por que é variável? Por que o Marx chama de capital variável? Porque só ele faz variar o preço do produto. Por si mesmo, a tábua não muda de valor. Quando alguém trabalha em cima dela, variou o seu valor. Lixou. Só o fato de lixar a tábua e de serrar já mudou o seu valor. Depois ela vai virar uma mesa, vai virar outro valor. A cada etapa da produção, ela é capital variável e capital constante. E capital constante. Sendo que a parte não paga é a tal da mais-valia, aquela hora que o trabalhador fez a mais para ganhar o seu salário, que, na verdade, reproduz a sua força em muito menos tempo. É a parte a mais, é a mais-valia. Somando o capital constante, mais o capital variável, mais a mais-valia, nós temos o valor da mercadoria. É por este valor que a mercadoria vai ser vendida no mercado. Mas quem põe o preço? Hein? Quem põe o preço da mercadoria? É o mercado? Ou é... Não, o preço que ele coloca é esse conjunto de fatores. Porque você tem a matéria bruta que mudou de valor para virar matéria-prima, essa matéria-prima foi trabalhada, virou um outro produto. A soma desses valores é que vai estabelecer, no final das contas, o valor da mercadoria, incluindo aí o salário do trabalhador, porque ele também tem um preço de repor a sua força. Por isso que é um conjunto de troços, nada é tão fácil. Então, um exemplo, um escritor está na sua casa elaborando uma obra, né? Ela está ali, né? Ela está bruta. Isso. Mas quando ela vai para a editora, ela passa todo o processo, ela tem um valor ali com ele, mas quando ela chega, tem a questão da edição, né? Isso. A capa, revisão, impressão. Então, isso, ela vai, até ela ir para a prateleira, isso. Ela passa por esse processo. Todos. Embora o sujeito seja um escritor autônomo particular. É. Isso nunca tinha sido pensado antes. A mais-valia. Antes, todo esse raciocínio foram o Marx e o Engels. Foi Marx e Engels que desenvolveram. Que antes ninguém tinha elaborado. Não, eu falei isso na nossa primeira aula, eu deixei claro o que o próprio Marx diz, olha, não fui eu que inventei a luta de classes, a força de trabalho. Eu apenas elevei esse estudo a um outro nível. Porque, Adam Smith já falava de força de trabalho. Ele falava de valor do trabalho no livro dele. Agora, uma outra questão. Eu estou trabalhando com um operário, estou trabalhando com um sujeito que não está ligado a nenhuma indústria. No caso do palestrante, passa nesse processo até ele chegar no público e vender o seu produto. No caso da nossa área aqui, né? Está surgindo agora muito coach, né? O cara vai vender o produto, ele elaborou, ele tirou dias estudando para vender aquele produto. Ou seja, até chegar ali, aquele produto tem um valor. Tem. Mas eu falei aqui também, mas é que tem uns 2 ou 3 slides passados, que eu falei que também tem o valor da preparação desse trabalhador. Ele também está trabalhando. Ele também está trabalhando. Mas a questão do serviço não é horário diferente ou é horário igual? Tem horário igual. Serviço. Marx separa serviço. Marx Separa. Separa, né? São coisas bem separa. diferentes, vai ficar difícil botar tudo, né? Ele separa. Eu acho melhor fazer análise de capital na questão da indústria. E ele até faz em separado na reprodução ampliada. Na reprodução ampliada, que é o livro 2 ou 3? A reprodução ampliada está lá. Porque, assim, o Marx diz que, de verdade, serviço não é capaz de agregar mais-valia. Que seria uma parte da mais-valia. Que senão não, isso eu quero entender. Não, mas aí é o seguinte, a gente vai fugir muito dessa aula. Tem aula do capital. Ele está no livro 1, se não vai fugir muito dessa aula, ele não vai conseguir terminar a aula. Você está no 3, é isso? Não é isso. Olha só. O exemplo que o Ernesto está dando É da indústria. É da indústria.
Se a gente fosse sair de serviço, vai... Na área de serviços, a gente pode usar o mesmo raciocínio. Raciocínio. O mesmo raciocínio. Claro que o que é matéria-prima, o que é matéria bruta, vai mudar um pouco o seu aspecto. O raciocínio vai seguir o mesmo. O que vai mudar é o seu aspecto. Deixa eu dar uma exemplificação. Por exemplo, eu compro um produto, só que sou comerciante. Eu compro para vender. Mas a mais-valia já está no produto. O industrial vai dividir comigo uma parcela da mais-valia dele. Já tá, né? Com essa parcela eu tenho que pagar meus trabalhadores, inclusive. Na verdade, os meus trabalhadores, em tese, também, eles não produzem mais-valia. Eu, em cima da mais-valia que eu ganho no produto industrial, eu tenho que pagá-los, né, sem abrir mão do meu mais-valor. É mais complicado, então assim... Não só mais Mas complicado. qual é o tema que está lá no livro? Lá? O Marx vai falar de produção de mais-valor na indústria. Legal. Então, vamos Tem uma coisa que, olha só, não só é mais complicado de explicar. Tem teóricos que defendem que serviço também produz mais valor, mas não está em Marx. Não está em Marx. É isso que eu ia dizer agora, porque é uma coisa bem complicada, tem gente que tem cálculo desse tamanho quando a gente cita. No fundo, todos os trabalhos, o professor, o escritor, todo mundo está em cima das costas do operário, do que está produzindo Sim. mercadoria, do que está produzindo valor. Porque todos os outros valores são incorporados ali. Entendeu? Por exemplo, um professor universitário, professor de engenharia, o cara tem um salário bom? Tem um salário bom. O custo de preparar ele está lá Na indústria. Na indústria, do operário que está na boca do forno lá. Entendeu? A mais-valia que ele produz vai pagar o professor, vai pagar o médico, vai pagar todo mundo. Apesar de que eles cobram pelo seu trabalho também. Tudo isso daí, olha, tem gente que dá um pulo desse tamanho quando eu falo isso. Mas que isso? Você está desvalorizando? Não estou desvalorizando ninguém. O que eu estou dizendo claramente é o seguinte: todos esses valores foram criados lá na indústria, lá na fábrica. Todos. Lembra que o Ernesto falou de produção e reprodução? Dá para reproduzir a indústria sem professor? Não dá. Já está no custo da indústria. Só que a gente está saindo do 1, está indo para o 2, 3, aí em aula na cama. Entendeu? É muito complexo isso. Essa coisa de serviço, tem gente que faz doutorado sobre isso. Porque não é fácil. Não é fácil. Voltamos ao Marx. Então, olha só, como a maior parte disso aqui eu já falei hoje, nós já destrinchamos aqui na nossa conversa, esse slide vai ser um pouquinho mais rápido, eu acho que a gente vai entender um pouquinho mais rápido. Que é o capital constante e o capital variável, isso que eu estava falando ainda agora. Qual é a diferença entre os dois? O capital constante e o capital variável têm uma relação. Os dois vão entrar na composição do valor, mas os dois vão entrar também na composição técnica, que é o que eu acabo de falar. Exato. Aquele operário, para ele realizar, por exemplo, um torneiro mecânico, ele teve que se formar para virar um torneiro mecânico. Ele está produzindo mais-valia lá no torno dele? Está. Mas houve um gasto para produzir ele. Com conhecimento. Com conhecimento. Ele foi treinado para ser um torneiro mecânico. Né? Então, a composição técnica e a composição do valor. A composição técnica é a massa dos meios de produção mais a quantidade de trabalhadores necessários. Nesse caso aí, não é só a formação do trabalhador, mas é a massa dos meios de produção. A massa da matéria-prima, das máquinas, das ferramentas, etc. e tal, mais o preparo do cara, dos trabalhadores necessários, que vai dar aquela composição. E na composição do valor,
também os meios de produção, mas o valor da força de trabalho agora vem separado. Não é da quantidade de trabalhadores necessários, é a força de trabalho. Isso aqui, junto, vai compor o capital constante e o capital variável. Esse desenho aqui está em espanhol, mas eu acho muito interessante que ele mostra como é que da mais-valia sai todo o resto e volta o círculo atrás. Então tem o capitalista, ele tem o capital fixo, as ferramentas, o capital variável, a mão de obra, o capital físico, fixo, o custo da máquina, manutenção da máquina, porque a máquina também se desgasta, etc. e tal. O capital variável tem o salário e o custo da mão de obra, quer dizer, a formação dessa mão de obra. Marx não despreza quanto custou para você formar essa mão de obra. Em momento nenhum ele despreza isso. Né? Então, no capital variável você tem o salário e o custo da mão de obra. Esse capital variável, como eu mostrei no slide anterior, que vai criar a mais-valia. E a mais-valia volta lá para o cara, para o capitalista, e vai colocar toda a máquina em funcionamento outra vez. Essa aqui é a beleza do que o Marx fala. Então, todo o conjunto da sociedade está em torno da produção da mais-valia. Até para você formar o operário. Aqui tem uma... Olha, isso aqui é muito... Tem gente que não aceita de jeito nenhum. Não vai aceitar. É a chamada composição orgânica do capital. O capital, esse negócio tão incrível que a gente falou hoje, esse tempo todo. Capital, capitalista tem um capital. Como é que isso é composto? Bom, a primeira parte todo mundo aceita, numa boa. A composição orgânica, é a letra Q. É uma relação entre o capital constante e o capital variável. Ou seja, o cara investe em máquinas, ferramentas, matéria-prima, etc. e investe no salário do trabalhador. A relação entre o capital constante e o capital variável é a composição orgânica do capital. Aí vocês vão dizer, pô, Ernesto, isso é lógico, por que você está ressaltando esse detalhe? Porque aqui está a raiz do problema. Quem conhece um pouquinho de matemática vai concordar comigo. Em toda fração, se você aumentar o denominador, você diminui o valor da fração, não é? Por exemplo, uma fração de 12 meios. 12 sobre 2. A divisão dá 6. 12 sobre 4 vai dar 3. Então, para o capitalista, quanto menos ele aumentar o valor do capital variável, maior a composição dele. Por isso a razão que a gente chama da exploração capitalista. Ele produz mais mercadorias em menos tempo. Por que não aumenta o salário? Porque senão vai cair a composição dele. Ele não pode aumentar o salário. Por isso que em alguns mercados a gente vê poucos funcionários, né? Muito capital constante. Isso. Mas o variável você vê que são poucos. Você vê pela linha de ônibus, né? O cara é trocador e motorista. Exatamente. Ele é um capital variável. Exatamente. Ou seja, o outro está dando, o empresário está rindo à toa. Está rindo à toa. Mas a frota de ônibus aumentou, tem lá. Pois é. Que é o capital constante. Tá? Constante. Botou mais ônibus, gasta mais óleo diesel, gasta mais não sei o que. Isso aí é o capital constante dele. O capital variável, o ideal para ele é diminuir o máximo possível o capital variável. Essa relação é a varinha mágica do raciocínio.
do raciocínio marxista e para a gente entender como é a relação de exploração do sistema capitalista. Essa é a principal relação do sistema capitalista. Entenderam? Eu acho que eu vou conseguir, Luciano. Será? Está aqui, ó. É o último? Na próxima aula trataremos, aí sim, da circulação do capital. Vamos falar do capital bancário, do capital comercial, etc. Tal. Não. Desculpe. Na última. Só pra... Oi, irmão, estou dando aula. Tá? Oi, tchau. Essa foi ótima. Puta que pariu. Eu ligo assim que acabar a aula. Tchau. Puta que pariu. Algum problema, Ernesto? Muito sério. Alguém faleceu? Exatamente. Ixi, Maria. Essa a gente já, né? A gente termina a aula aqui, 2 Ernesto. segundos. Tem um cara lá na Ilha do Governador, que mora perto da minha casa. Aquele cara era para ser um morador de rua, mas todo mundo ajuda ele tem um barraquinho lá no morro. E tudo que você pedir, ele faz para você. Ele capina quintal, ele limpa a casa, ele leva cachorro para passear. Aquele cara que faz de tudo, Castanha. O nome dele, eu esqueci o nome dele. A gente sempre chama de Castanha. E, pô, o cara, eu adorava o Castanha, meu irmão mesmo, irmãozão mesmo. Pô, eu beijava ele, sempre me encontrava. E, pô, só que ele está internado há 2 meses, pô. Faleceu agora. Meus pêsames. Porra. Termina por aí, Ernesto. Semana que vem a gente conta. Não, tô terminando até porque não dá mais. Agora Então a gente tem fica por aí. A emoção de todos. A gente continua semana que vem.